Oi, gente! Tudo bem com vocês? Boa noite, estamos aí com mais um InspiraCast. Esse é o InspiraCast especial de Natal, porque acabamos conhecendo uma história tão boa, mas tão boa, aí de uma professora, né, que teve uma reviravolta aí na vida. E eu tive o prazer de convidá-la e ela está aqui hoje conosco. Quero muito agradecer a sua presença, professora Thalita. Seja muito bem-vinda. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. Mas me conta aí como que estão as coisas. Bom dia, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade, por abrir as portas para essa história tão legal, né, que é a minha história, né? Às vezes as pessoas fogem das próprias histórias, mas quando a gente tem uma história de reviravolta, uma história de um sonho realizado, eu acho que é muito legal compartilhar. E acho que esse momento é super oportuno, propício, né? Onde as pessoas aí fazem um balanço da vida e muitas das vezes se perdem, se frustrando com algum sonho que ficou para trás, mas tudo é possível que crer. E É a isso. gente pode acreditar nisso, com certeza. É isso. É real. É isso. Hoje o nosso episódio é de sonhos, hein? Porque Peraí que vocês vão entender muito bem. Ô, Thalita, você é professora, né? De, Sim. de, de formação, Sim, de tudo, né? formação. Sou professora, sou pedagoga, né, por formação. Sou formada pela Universidade Federal de São Carlos e entrei na faculdade com 17 anos, Olha só, é né? menor de idade ainda. Tinha que levar a Isso. mamãe para assinar o papel. Exatamente. Eu estava no ensino médio quando eu já fiz inscrição para a faculdade, né? Passei no vestibular, deu muito Ah, certo. que legal. E aí estudei por 5 anos e me formei em pedagogia. Mas Sim. eu acredito que eu sou professora por dom, sou pedagoga por formação. Isso. E quando que você descobriu isso? Porque antes da gente entrar numa faculdade, tem todo um caminho para a gente entender quem que nós somos aqui na sociedade, né? Sim. Que papel que nós queremos trazer. Eu queria saber, quando você descobriu que a pedagogia, que sala de aula era mais que um trabalho, era um chamado. Olha, isso foi muito cedo. Isso Uhum, foi desde muito cedo. Eu tenho uma tia, né, que tem uma escola de educação infantil, e essa escola surgiu nos anos de 99, 2000, uhum. e numa oportunidade que ela teve, inclusive por conta do dom, do chamado dela também, né? Aproveito para mandar um beijo para tia Lu, e que é a minha grande inspiração, a minha musa referência aí na educação, né? Não só na educação formal, mas também no cuidar, no amar, no fazer com amor e cuidar de cada criança como se fosse sua. Uhum. Então, ela sempre foi a tia preferida da família, A né? Sempre tiazona. isso, a tiazona. Então, assim, as crianças sempre estiveram com ela, sempre estiveram por perto. Ela sempre foi muito de amparar, de presentear, de proporcionar momentos para os sobrinhos, para os filhos, enfim. E ela sempre trabalhou com criança também. Ela conta que desde os 11 anos de idade ela trabalhava com criança, cuidando de criança em casa e tudo mais. E cresceu e decidiu pelo magistério na época, né? E foi para a educação. Porém, na ocasião, ela foi para uma escola, para a escola estadual, que era por um processo seletivo. Uhum. E essa escola estadual, inclusive, foi a escola José dos Santos Novaes, uma escola bem conhecida aqui em Itapevi também, muito antiga. Sim. Ela ficou ali um bom tempo, alfabetizando, vivendo a paixão da educação para ela. Porém, né, ela morava nessa mesma rua, a escola ela foi municipalizada. E nisso teve o concurso. E aí já tinha havido o concurso, na verdade, e entraram professores concursados. Então, aqueles do estado, eles foram dispensados. Isso para ela foi, assim, muito triste. Uhum. E foi quando ela resolveu pensar em algo, até conseguir uma nova escola para trabalhar, pensar em algo para fazer com criança, né? Cuidar de criança. E aí, né, tudo começa aí. Na verdade, eu tô contando um pouco da história dela, porque a minha história tá muito ligada à dela, né? Sim. O meu sonho começou extraído do sonho dela, Aham. podemos dizer assim. Então, o que aconteceu foi que a tia Lu, eh, ela é evangélica, ela foi para a igreja, né, numa noite, pedindo para Deus uma direção, porque ela queria fazer algo, não queria esperar um concurso ou um processo seletivo, ela já queria fazer algo, não queria parar, porque ela foi interrompida, não por querer, mas sim por conta da ocasião, da circunstância. E quando ela tinha acabado de construir um sobrado lindíssimo, né, na época, muito legal, com muito trabalho, muito esforço. E aí ela creio que ela morou nesse sobrado uns 2 anos.
apenas, né? Porque ela, naquele culto, ela teve uma direção de Deus de que ela poderia fazer o que estava no coração dela. E o que estava no coração dela era cuidar de crianças. Deus disse para ela que abriria uma porta para ela, né? Por isso que essa história, ela realmente, assim, para o Natal é muito bem-vinda, né? Porque, de fato, para o cristão, né, para aquele que tem fé realmente no que está escrito ali nas escrituras sagradas, na Bíblia, ele vive isso, né? Sim. É um fato, a gente não separa uma coisa da outra. E porque o que está ali vira a sua realidade, é o manual da sua vida. E instruída pela palavra, ela acreditou que uma porta seria aberta na vida dela. No outro dia, ela colocou uma plaquinha escrito Cuida-se de crianças no portão. E na noite, né, entre essa plaquinha e aquela palavra, ela teve um sonho com uma criança que chegava ao portão da escola, um casal, e com essa criança no colo. E aí, realmente, começa aqui uma história de sonhos, né? E não é sonho de padaria. É um sonho realmente que, né, da nossa vida, é um sonho real, porque a gente vive um momento que as pessoas às vezes não querem sonhar por medo de Uhum. não conseguir realizar, ou por medo de desenvolver uma ansiedade. Mas quando você sonha com fé e com disciplina, é possível. Sim. É possível, você consegue realizar. E e aí ela sonhou, né, naquela noite com um casal e uma criança, e a criança chamava-se Fernanda. E quando aquela criança foi entregue aos braços dela naquele sonho, ela a chamou de Fernandinha. E resultado, né, hoje, resumindo a história, nós hoje temos 25 anos no mercado com a Escola de Educação Infantil Tia Lu, e a Fernanda faz parte do nosso logo da escola, Ai, que né? legal. Então, assim, é a Fernanda e o Vitor, que são os nossos primeiros alunos. E dali, né, a tia Lu começou, e eu, como sobrinha que morava na rua de baixo, sempre estava ali com ela, em algum momento. A filha dela e eu temos um mês de diferença de idade, então a gente sempre estava muito Muito perto, né? ligadas, né? E aí eu sempre na escola, então eu tô desde as primeiras fotos da escola, na época lá da câmera, né, que não era digital, que era É. com filme. A gente tem fotos lá e eu em todos os momentos ali, sempre participando. Quando ela comprou a primeira piscina de bolinhas, nós inauguramos, eu, a filha dela, minha irmã. Então, fui vivendo isso. E eu conto para as pessoas que eu vi a minha tia colocar cada tijolo daquela escola. Uhum. Então, aquele prédio, né, aquele sobrado que era a casa dela, se transformou numa escola em pouco tempo. Né? No primeiro dia, tinha apenas uma mesinha de plástico com 2 cadeiras, um pacote de sulfite e giz de cera. E ela fez o almoço ali para aquela única criancinha, ela deu aula para aquela única criancinha, e aí as portas foram se E foi abrindo. aumentando. Agora, voltando a. Você comentou que viu praticamente cada tijolinho, Sim. né? A piscina de bolinha. Então, tiveram momentos. Que momento, assim, que você tem essa lembrança muito marcante da tia Lu na escola? Olha, E você lá, obviamente, assim, um momento que marcou mesmo, que você falou, nossa, que legal. o momento que eu tenho de memória, assim, mais. eh, né, mais clara, talvez, porque foram muitos momentos que eu vivenciei, mas eu achava fantástico ela sendo a diretora, né? Eu não participei muito dela sendo a professora, porque ela também deu aula, obviamente. Mas ela sendo diretora, ela cuidando de tudo aquilo, ela se importando com todo mundo, ela sabendo o nome de cada criança, ela perguntando pra mãe, ligando pra perguntar por que o Joãozinho faltou, o que que aconteceu com o fulaninho que não veio ontem, e ela dando conta da parte pedagógica, porque por muitos anos eu fui a primeira coordenadora da escola, com 17 anos. Então, antes disso, ela não teve coordenadora, ela só tinha secretária. E ela dava conta de tudo. Ela que ia ao mercado, ela que ia, né, à feira, ela que ia ao banco, né? Na época era tudo no banco mesmo, ela ia. E Sim. muitas vezes eu acompanhei, né? A filha dela estudava num horário diferente, e aí do meu, e aí muitas vezes eu acompanhava, ela me buscava na escola para ir ao banco com ela, por exemplo, por companhia. Então, eu vivenciei isso e via que ela dava muito conta do recado, sempre com um sorriso de orelha a orelha, sempre fazendo dar certo, e aí sempre crescendo, né? Os anos se passaram, ela comprou a casa do lado, um sobrado do lado, ampliou a escola, e eu ficava admirada, pensando. E aí foi quando Falando, eu comecei a falar, como que ela consegue dar conta de tudo isso? Como que ela faz isso? E como que ela tem tanto amor pelas crianças, esse cuidado, esse capricho? Porque a tia Lu é uma pessoa, é um raio-x com os Uhum. alunos, né? Ela ficava no portão para fazer a dispensa dos alunos e o aluno vinha, ela conseguia observar o nariz, né? Ah, o nariz tá limpo, o cabelo tá penteado, a roupa tá limpa, o sapato tá amarrado, tudo. E ela mesma, se alguma coisa estivesse fora da linha, ela mesma já fazia ali. Então, assim, capricho, amor realmente pelo que fazia. A gente E é vê. quando eu realmente admirava, né? Nossa, ela é fantástica.
obviamente, eu pensava, quando eu crescer mais um pouco, eu quero trabalhar com ela, Uhum. né? E aí foi assim que ela falou: quando você fizer uns 12, 13 anos, eu deixo você vir pra me auxiliar em alguma coisa. E eu contava nos dedos. Meu presente de aniversário, tia, ó, eu já é meu aniversário, posso ir aí? Exatamente. E já entrando no mérito, você nessa época já se imaginava seguindo essa carreira pedagógica? Já. Já, Já, né? porque assim, eu falava quando eu era criança, bem criança ainda, nesse momento, eu realmente a admirei muito como diretora, né? Hoje eu sei como gestora. Eu tenho pais maravilhosos, tenho uma família incrível, né? Porém, a minha mãe era do lar, é do lar, e é extremamente admirável. Sim. E sou apaixonada pelos meus pais, inclusive. Mas a minha tia era minha referência de empresa, de alguém bem-sucedido, que deu certo profissionalmente, bem-sucedido profissionalmente, né? Então, eu olhava com essa ambição de ser a Tia Lu um dia. Uhum. Mas, claro que, assim, não me passava pela ideia, né, esse momento que eu estou vivendo. Eu pensava, né, assim, ser como a Tia Lu, como? De repente, vestir as mesmas roupas, usar o cabelo do mesmo lado, que inclusive eu uso. É, de repente, trabalhar na escola dela. Para mim, trabalhar para ela já era muito grande, já era estar perto de alguém realmente que me inspirava. Então, eu queria ser professora. Eu queria ser Uhum. professora, eu brincava de escolinha com a minha prima, com a Bianca, com a minha irmã. Então, assim, a gente brincava de escolinha e eu já queria ser professora. E realmente, não, hoje eu sei, né, que não era só um desejo de criança, mas pelas excelentes referências que eu tenho de professoras, né? Tenho professoras maravilhosas que tenho contato até hoje, tenho muita paixão que passaram pela minha vida e também pela minha tia, que realmente é Sim, a minha musa inspiradora. é isso. A minha mãe também é professora, então acho que é a profissão que eu também escolhi, né, para ficar em sala de aula. Eu acredito que é muito, baseia-se muito no onde a gente vive, né, com quem Sim, na a referência, o entorno referência, ali. exato, é Exato. sensacional. É uma bela de uma homenagem aí, né, que a gente ama. Sim, é verdade. E, minha amiga, sempre nesse caminho tem as pessoas que acreditam Claro. e tem as pessoas que falam, ah, mas por quê? Ah, que dá uma desanimada aí na gente. Teve isso na Olha, caminhada ou Lucas, você só teve o apoio mesmo? graças a Deus, eu posso te dizer que eu tive o apoio. Por quê? Porque eu sempre fui aquela aluninha a comportadinha na sala de aula, muito querida pelos professores. Então, quando tinha a oportunidade de falar qual que vai ser a profissão, que era professora, muitos, né, a maioria falava, ai, que legal, isso mesmo. Claro que tinha alguns frustrados no caminho, que às vezes falava, ai, pelo amor de Deus, isso não dá dinheiro, vai fazer outra Sim, coisa. Se você é isso. inteligente, vai fazer outra coisa, né? Mas, assim, da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, sempre tive total apoio. Que é o que Inclusive, importa, né? sim, Quem tá com a exatamente. gente. Quem não tá, galera. Exatamente, é bem isso mesmo. Então, assim, desde do início, sempre quando eu falei de ser professora, os meus pais sempre me apoiaram muito. E aí, pra mim, a aprovação dos meus pais, o dedão positivo da minha mãe, pra mim é o dedão positivo de Deus. É o que Então, importa, né? realmente é o que importa. E aí, assim, teve alguns comentários, sim, de professor, inclusive, infelizmente, mas às vezes a pessoa que tá no lugar errado, né? E Uhum. aí, você é muito inteligente, pra que fazer isso? Vai ganhar dinheiro, né? Isso aqui só dá dor de cabeça. E não, graças a Deus, Ah, não é assim, legal. É, não. graças a Deus o apoio foi muito maior, Sim. pesou muito mais, né? E também a minha decisão, porque eu já, né, já queria isso mesmo pra E vida. desde novinha, né? Já tava decidida, né? Sim, Praticamente. Falar, não, eu vou ser outra coisa. Não tem não, como. era exatamente o que eu Já tô me queria. preparando pra isso. Eu sempre brinco, até hoje, né? Eu falo, de repente, quando eu me aposentar, eu vou fazer, cursar direito. É uma área que eu gosto muito, né? De Sim. leis, legislação, eu sou muito fã. E aí, assim, de repente, até pela criança, de repente, né? Na parte educacional também, pra atuar. O direito Mas, da criança e do adolescente, sim, essas algo coisas, desse tipo né? é super Uhum. legal. Então, assim, também, de repente, um dia, quando eu me aposentar. Mas pra vida, pra carreira, o que eu sonho é a educação. Perfeito. E educação transforma vidas, né? Exatamente. Thalita, qual foi o aprendizado, o maior aprendizado daquela época em que você estava ajudando a tia Lu? O maior aprendizado é esse que eu te relatei agora. É o cuidado da tia Lu com as Uhum. crianças. Porque o que acontece? Principalmente hoje, né? Foca-se muito mais no, no ensinar. E só. Né? Uhum. Então, assim, o importante é a criança sair lendo, escrevendo, falando inglês e etc.
é super importante, Uhum. claro. Mas o cuidar, o olhar para a criança como sendo uma criança, como tendo uma fase, respeitando a forma de aprendizagem da criança, se importando com a criança que chega chorando, pegar no seu colo, não importa como é que tá o nariz, os olhos, as lágrimas, se vai sujar a sua roupa, o que, que vai acontecer. Mas realmente se entregar, fazer com amor, Uhum. né? E olhar, se importar, não somente contar a criança como uma estatística financeira, né? Uhum. Que no caso de uma escola particular, isso pode vir a acontecer, Sim. né? Eu vou te agradar, vou fazer desse jeito porque você é o meu cliente. Não, eles são os nossos alunos. Eles são os Uhum. nossos alunos da educação infantil. E como esses dias eu vi num post, que eu não lembro né, do autor, mas eu lembro que era mais ou menos assim, né? A educação infantil, ela é muito mais importante do que a faculdade. Mas a sociedade não está preparada para ouvir isso. Uhum. Porque, assim, você vai procurar uma faculdade muito boa, mas às vezes você não procura uma escola de educação infantil boa, uma referência. Ou você vai procurar a escola boa no sentido do ensino, né? Qual que é o sistema da É, escola. Mas, sim. assim, você não chega e pergunta quanto tempo as funcionárias trabalham aqui? Essa professora, quanto tempo que ela está com você? Como Isso é que importante, Claro, isso é realmente. muito importante. Porque, assim, que bagagem que traz? O que, que vai trazer para a vida do meu filho? Né? Realmente. O meu filho vai passar aqui, às vezes, 10 horas na escola. Como que vai ser? Quem que vai cuidar do meu filho? Sim. Mas não, a gente ouve muito. Ela tem pedagogia? Ela tem mestrado? Ela tem pós? O que que ela tem? Mas, assim, o que que ela é? Uhum. Quem que ela é? Que vai estar com meu Que vai estar filho, com meu né? filho? Que, né? Como que funciona? Quanto tempo que ela trabalha aqui? Né? De repente ela vai trocar a fralda do meu filho. De repente, então assim, ela vai alimentar o meu filho. Como é que isso vai acontecer? Ela é responsável por dar água do meu filho no dia. Como é que vai ser? Uhum. Então, assim, isso é muito importante. E esse é o olhar que a Tia Lu sempre teve, tanto para a contratação de funcionários, né, como para o aluno. Humanizado mesmo, Humanizado, é né? humanizado, né? É essa a palavra perfeita. Eu É. acredito, e é isso que eu aprendi, que eu tenho que ter, claro, eu tenho que ter um sistema legal de ensino, tenho que ter professores formados, sim, com Uhum. certeza. Mas mais do que isso, é o amor, é o cuidado, é olhar para a criança como criança, né? Eles não são mini robôs, eles não têm que aprender no mesmo tempo, eles têm que aprender o que está proposto para a faixa etária deles, Uhum. sim, porém cada um no seu tempo, do seu jeito, né? Tem dias maus para todo mundo. A criança não sabe se expressar, muitas das vezes nos primeiros anos do ensino Sim. infantil, né? Então o que acontece? Muitas das vezes a criança acontece algo lá em casa e ela chega, né, na escola com o reflexo daquilo. E ela não sabe te falar o que aconteceu, mas ela não precisa de um livro, ela precisa de um abraço. Uhum. Apenas, né? Ela precisa de um colo. É só isso, Uhum. né? Então, assim, isso eu aprendi com a Tia Lu. Isso, assim, eu não aprendi lá na faculdade de pedagogia. Isso eu aprendi com a Tia Lu. Então, e é em cima disso que eu trabalhei até hoje e quero trabalhar daqui pra frente. Uhum. Sensacional. E Thalita, a sua vida teve uma reviravolta muito grande, né? Muito. De Itapevi, foi para Curitiba. Como é que foi essas decisões? O porquê que tiveram essas mudanças? O que que houve aí no caminho? Então, Lucas, na, essa mudança, né? Eu sempre gostei muito de Curitiba. Curitiba é uma cidade sensacional, Uhum. né? Maravilhosa. É, muito bonita, de muitas oportunidades. Mas a gente tem que estar no lugar certo na hora certa também, né? Então, assim, eu ia a passeio e tal. Inclusive, nesse momento, eu conheci o meu, então, esposo, né? Meu Uhum. ex-marido. E aí, nesse período, nós nos conhecemos. E e aí a decisão foi tomada com base no casamento, né? Porque no casamento, eu acredito, né, no que a Bíblia diz, que a mulher deve seguir o marido. Uhum. Então, não era propício, não era legal, não era o que eu gostaria naquele momento. Eu gostava de Curitiba para viajar, né? Para passear. Eu sou muito apegada aos meus pais. A minha mãe, assim, demais. Sim. Então, e aí eu morava numa rua e trabalhava na rua de cima, que era na escola. Então, eram 3 minutos andando até a escola. Isso sempre foi a minha vida, né? E gosto muito de Itapevi também. Mas eu abandonei, né? Abandonei aí, entre aspas, deixei tudo isso pra trás quando eu decidi me casar. Porque eu precisava seguir o meu marido, né? Precisava ir para Curitiba para vivenciar essa nova fase. Era um momento que também eu não lamento. Sim. Eu precisei viver isso para viver o que eu tô vivendo hoje, Uhum. né? Se eu não tivesse vivido, de repente não estaria aqui nesse momento vivendo essa história. Sim. Então, eu
fui para Curitiba, tomei essa decisão, a decisão do casamento, eu tomei feliz em casar, mas, obviamente, eu fui embora chorando, né? Deixei a minha mãe chorando e deixei para trás o meu último dia de aula, não me esqueço, não me esqueço dos meus alunos, né? Da minha última turminha ali. E que na ocasião eu estava com uma salinha de jardim e também estava na coordenação, né? E aí, não me esqueço do último abraço, da última foto, daquele momento. Foi muito doloroso, muito doloroso. Estava deixando para trás uma parte da minha vida, né? Tava virando só uma memória e não uma história, não a história que eu gostaria que Uhum. continuasse, né? Porque com 13, 14 anos eu já caminhava pelos corredores da escola e eu dizia para minha amiga, né? Uma amiga muito próxima também que a gente estudou juntas, e logo ela foi trabalhar lá na escola também. Eu falava, quando a tia Lu se aposentar, nós vamos ser as donas da escola, vamos ser sócias e vamos ser as donas da escola. Então, por mais que isso não era algo que eu previa, a tia Lu vai se aposentar em 2025, se eu tiver aqui eu vou ter oportunidade, jamais, em hipótese alguma. Inclusive, pensei que a tia Lu fosse virar a vovó Lu na escola por conta da vontade dela, do amor, do carinho e do que ela vivia ali, né? De ser a vida dela. Então, não pensei que ela fosse passar por circunstâncias que fossem adiantar o processo de aposentadoria dela. Então, nessa ocasião, eu não fazia ideia de que eu poderia um dia vir a ser a dona da escola. Mas eu fiquei muito triste. Eu chorei muito no meu último dia de aula, fui muito presenteada pelos meus alunos. Tenho paixão, tem alguns deles que ainda vão me visitar lá. Ah, que legal. Então, mas foi muito difícil. Foi uma Uhum. decisão muito difícil. Nesse período você chegou a pensar, tipo, meu sonho, Claro, não, minha estrada, vai ficar tudo pra trás? exatamente. Pra mim, aquilo ali era dali pra trás, era uma memória, né? Isso aconteceu em 2021, né? E aí, 2020. E aí, quando eu fui embora. E aí, assim, eu estava feliz pelo casamento, mas eu Sim. deixei tudo pra trás. A cidade que eu gostava, que eu já sabia me virar muito bem, o meu emprego, né? A história, o sonho que eu tinha de um dia me tornar a dona da escola, os meus pais, principalmente, a minha igreja, deixei tudo pra trás. E seguir esse novo caminho. Pra mim, realmente era um novo caminho, uma nova Uhum. história. Essa Sim. história já não existiria mais, né? Ela ficou pra trás, ela se encerrou ali. E aí, eu realmente, naquele momento, eu me senti, tanto é que chorei muito na hora da saída. Eu lembro de como eu saí da escola, como eu fechei o portão pra sair, porque naquela hora eu estava realmente encerrando um sonho, Uhum. colocando aquele sonho na gaveta e indo viver outros sonhos, outras Uhum. coisas, mas aquele não mais. Sim, aí você pensou em desistir da educação? Não pensei em desistir da educação. Por exemplo, vou para Curitiba, vou fazer outra coisa. Não me passou pela cabeça isso. Me passou pela cabeça realmente, de repente, prestar um concurso ou entrar Uhum. numa outra escola particular também. Eu pretendia ficar um ano em casa, né, para me adaptar com a nova rotina e aí depois retomar na educação mesmo. Por Uhum. conta de ser uma paixão, de ser uma decisão, de ser na verdade, um chamado, né, como você iniciou dizendo, um chamado. Realmente, assim, eu me sinto escolhida. Eu Uhum. me sinto escolhida pela educação, não somente pela pedagogia, mas pela educação, por Sim. educar realmente. E como que você lidou com a frustração de ver o tempo passando e não tá vivendo aquilo que realmente. Gostaria, né? Isso. Então, aí que aconteceu foi que logo que eu me casei, era pandemia. Então, o meu plano de ficar um ano em casa, ele já não foi só um ano. É, Aí, já cheguei com essa mentalidade. Eu casei em fevereiro de 2020. 15 dias depois, estava tudo tudo fechado. fechado, Tudo verdade. fechado. Então, eu não tive, né? Eu não fui conhecer a cidade, eu não fui me virar. Não. E aí, eu morava num lugar bem distante era a região metropolitana de Curitiba. E eu morava distante do centro. Eu não tinha. Eu não dirijo ainda, né? Então, não tinha essa questão de me locomover também. Nem estava no momento que podia. Sim. E aí, o meu marido, ele trabalhava aqui em São Paulo. Ele trabalha numa empresa lá, mas estava num projeto aqui em São Paulo. E ele ficava 13 dias fora e eu ficava em casa. E aí foi onde me doeu mais. Nesse período, eu ainda gravei algumas aulas para o canal da escola. Né? Algumas professoras falaram que não tinham tanta facilidade, familiaridade com vídeo, e aí, para dar essa ajuda, eu fiz isso. Uhum. Mas foi pouco tempo, né? E aí, logo, realmente, eu já não estava fazendo coisas do meio que eu gostava, que era da educação, né? Já não estava vivendo aquela rotina. E aí, com 3 meses de casada para 4, eu me engravidei. Então, ali, obviamente, eu vi realmente a minha vida se dividindo em duas partes. O planejamento de daqui a um ano eu vou voltar a trabalhar, não, ele ficou para trás. Uhum. Que agora Aí já não veio a tem nada mais. maternidade Mas também. aí vem a maternidade, que era o meu maior sonho da vida.
né? A escola é o meu maior sonho profissional, né? E também envolve muito a minha vida, mas eu sempre fui apaixonada por crianças de fato. E, inclusive, com 13 para 14 anos, eu tive. Claro, muitas criancinhas lá na escola nós tínhamos, mas uma criancinha que era a paixão da minha vida, né? O nome Pedro Henrique. Oh, meu Deus. Pedro Henrique, ele tinha 10 meses quando eu estava nesse período de 13 anos, né? Então hoje ele tem 20 anos. E hoje ainda ele me chama de Tata, que era como ele me chamou quando. E ele também me visita lá na escola, né? A gente tem esse contato. E aí eu falava, quando eu tiver um filho, vai chamar Pedro. E quero que seja um menino que vai chamar Pedro. E Deus, na sua infinita bondade, realizou meu sonho, né? Hoje eu Trouxe o tenho. meninão. Trouxe o meu menino, meu príncipe, que é o Pedro Miguel, né? A razão da minha vida. E e aí foi, então, como que aconteceu, né? A gente, para lidar com frustrações, eu acho que ninguém tá pronto. Mas, como dizia a minha avó, né? Que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, eu estava passando por um momento muito difícil, Deus sabia disso, obviamente, mas ele me trouxe um presente, né, imensurável, de valor inestimável. E aí, quando o Pedro Miguel chega, eu começo a olhar o Pedro Miguel como meu aluno da vida. Né? Então eu começo a realmente a me importar com cada detalhe da educação, mesmo nós não estando numa escola, né? A nossa casa, ela tem esse ambiente, Uhum. né? Como nós convivíamos muito mais nós dois, então assim, eu comecei a realmente aplicar o que eu fazia com os filhos dos outros, aplicar no meu. Né? A forma como eu agia com os filhos dos outros, eu comecei a fazer no meu, no dia a dia, né? No meio da sua rotina de também limpar a casa, de cuidar, lavar Sim. roupa, mas também me importar com essa questão da educação, da formação educacional, dos valores, né? E sabendo que para ele eu seria a professora da vida, né, em 24 horas por dia, não Sim. como os meus alunos que eram lá 6 horas, né, às vezes 8 horas na escola. Uhum. Então, isso começou a me suprir. Aí, assim que, né, ele fez 2 aninhos, eu já solicitei uma apostila mesma que a gente usava na escola, solicitei para casa, né, para fazer com ele, até porque eu não conseguia pensar numa outra escola onde o meu filho pudesse estudar. Isso era um Uhum. grande desafio para mim. Eu me preocupava muito. Ele, com 1 aninho, 2 aninhos, eu pensava, meu Deus do céu, eu não tenho coragem de colocá-lo em outra escola que não seja a Tia Lu. Mas como a gente estava lá em Curitiba. É, sim, né? Lá você não tinha Não encontrado tinha. ainda. E Thalita, se você pudesse falar alguma coisa para você desse período, você hoje assim, para Thalita daquele período pandemia, ou até mesmo quando já estivesse esperando o Pedro, o que que você diria? Porque Olha, foi um momento difícil, querendo ou não, muito difícil. pandemia não foi fácil para ninguém, ainda Não. mais com tantas assim, mudanças que você Sim, acabou tendo, enfrentando, enfim. eu passei um período da gravidez, quase todo o período da gravidez, muito sozinha. E Uhum, eu sempre fui muito comunicativa, sempre tive contato com, né, muita gente, com crianças, com os professores, com todo mundo, com amigos aqui. sim. Sempre tive uma rotina muito agitada. E lá, né, eu morava numa rua que, a princípio, até ter um novo loteamento, a rua ia até a minha casa. Tanto é que quando eu vi um barulho de carro, eu sabia que estava chegando, Na sua casa, que era a rua sem saída. era isso, Ah, praticamente. uhum. Hoje é aberta, né? Mas na ocasião, não era. Então, assim, um lugar bonito, de bastante verde e tal, mas pra mim, pra diferença do que eu vivia, nossa, isso causou um impacto muito grande. Eu tive depressão durante esse período, né? Assim, foi muito difícil. O que realmente me motivava a continuar minha caminhada, a querer sonhar alguma coisa, a ter algum objetivo de vida, era saber que o Pedro Miguel estava dentro de mim, né? Porque se não tivesse o Pedro, com certeza eu não tinha conseguido, não estaria aqui, não Aham. teria saído daquela situação, né? Então, assim, graças a Deus, é a minha motivação, é o meu combustível desde o momento que ele foi concebido, né? E aí, realmente, naquele momento, assim, foi muito, muito difícil. Passei por situações muito complicadas eu tive diabetes gestacional, e aí passei mal sozinha, de quase desmaiar em casa e não ter socorro, ter que esperar 1 hora para uma amiga vir para poder me buscar, enfim, muitas situações. Com 7 meses eu vim para Itapevi, para casa dos meus pais, para poder finalizar o pré-natal, né, a gestação, e o Pedro nasceu aqui. Uhum. Então, eu diria pra essa Thalita, né, que muitas vezes naquele momento pensou: "Eu não vou dar conta". Eu diria pra ela que ela deu Deu conta. conta. Deu certo. Deu E com certo. Deus, a gente dá conta. É, Eu não, costumo dizer sim. eu costumo dizer isso, né, se for pra dar conta sozinha, a gente não dá, mas com Deus a gente dá conta. Fica tudo mais fácil, Fica né? mais fácil, fica mais possível, né. Tem Isso. os obstáculos, tem os desafios, mas
com Deus a gente dá conta. E o caminho para isso é a gente realmente ter fé e continuar. Porque a fé é o quê? É você acreditar no que você não vê. Sim. É você esperar pelo que você nem sabe se existe. Né? Se vai vir, quando é que vai vir. E aí, às vezes, o seu sonho é uma coisa que não existe ainda. Mas se Sim. você tem fé, você acredita que aquilo vai se materializar, que Sim. aquilo vai acontecer. E aí você vai em E busca daquilo para que aquilo aconteça, não é? exatamente, isso a fé, né, ela te motiva. A Isso. esperança, ela te faz acreditar, esperar por um período de tempo, mas ela pode acabar. Sim. Agora, a fé não. A Uhum. fé é quando você acredita realmente que tem fé no seu coração, que existe alguém lá em cima que cuida de você aqui, que já tem os seus dias escritos. Você passa, mesmo nos momentos muito difíceis, você consegue encontrar alguma coisa para se agarrar, né? Isso. Para pegar ali e continuar. Isso. E aí, nessa época, inclusive, eu escrevia muito. Eu gosto muito de escrever, eu escrevia muito. E aí, eu escrevia os meus sonhos, eu escrevia sobre a escola, eu escrevia sobre o meu filho, sobre o que eu queria para o nosso futuro. Então, eu colocava, eu não tinha ninguém para me ouvir, né? Porque eu tava lá só, claro, tinha família por telefone, mas eu vou te confessar que existiram momentos que eu tinha vontade de não pegar o celular. Porque a única. Uhum. Houveram dias que eu disse pra minha mãe: mãe, faz 13 dias que a única pessoa que eu vejo sou eu mesma no espelho. Então, Uhum. assim, de vontade de ver alguém, de falar com alguém. Mas aí o papel e a caneta era um recurso, né? Além de fazer orações, obviamente, eu também escrevia. Escrevia cartas para Deus, né? E contava o que estava acontecendo, fazia diário, sempre tive diário desde menina. Então, com isso, eu acredito que aquilo foi reafirmando em mim que eu ia conseguir sair. Eu ia Sim. conseguir sair daquela situação, ia dar certo. Que se eu já queria que desse certo por mim, então ia dar certo por mim e pelo Pedro, Sim. né? Que eu ia conseguir dar conta, que o Pedro teria orgulho, que eu conseguiria transformar aquela história, né, daquele momento tão árido, seco, sem chuva, sem flores, aquilo ia dar certo. Se eu Sim. continuasse, aquilo ia dar certo. Sim. E como que você recebeu Você estava aqui em Itapevi quando recebeu a notícia que a tia Lu ia se aposentar? Você já estava na escola de volta? Então, Como é aí, que foi nesse essa período ponte? que eu fiquei fora, aí até 2022, provavelmente, 2022, eu voltei para a escola, mas home office. Tá. Aí eu continuei cuidando do pedagógico da escola, porém lá nos bastidores, né? Em alguns eventos eu vinha, Mas aqui em participava Itapevi ou lá em lá em Curitiba, lá em Curitiba? Curitiba. Eu vim para Itapevi agora em junho. Ah, tá. Sim. E aí eu vinha para alguns eventos, né? Então, assim, eu era um rosto conhecido pelos pais, alguns, até porque nós temos muitos alunos que são irmãos de ex-alunos, filhos de Filhos, ex-alunos. ai que legal. Então, aí, assim, a gente, né, acaba tendo uma familiarização. E aí eu era um rosto conhecido, mas não era um rosto presente. Né? Não, eu não vivia o que eu realmente gosto, que é estar na escola. Aham. Porque eu costumo dizer que a escola é minha segunda casa, a escola é o meu lugar. E eu Uhum. eu vivi longe disso aí 5 anos. Né? Então, e nesse período, né, eu tenho 32 anos, eu tive apenas 2 experiências de trabalho fora da escola, que foram 3 meses na procuradoria aqui da prefeitura de Itapevi Uhum. e 6 meses numa contabilidade, justamente num período aí antes da formação, né? Eu saí, eu falei pra tia Lu que eu precisava realmente ter certeza de cursar pedagogia primeiro, porque eu já tinha também essa Sim. vontade do direito, né? Eu pensava no direito. Então, eu queria saber aí como que era. E, na verdade, não, eu vou te dizer que não era, talvez a questão não era conhecer outra área, mas sim conhecer outro ambiente. Né? Porque desde os meus 13 anos eu estava só com a tia Lu. Sim, exato. Então, assim, e foi muito bom. Isso foi muito legal. Para definir realmente aí a questão de querer ficar com a tia Lu, na tia Lu, para a escola tia Lu. Né? E não somente porque eu poderia ter me formado em pedagogia, prestado um concurso, saído da escola. Mas aí, com essa minha saída, que deu 9 meses no total, Uhum. eu voltei sabendo que eu queria realmente continuar. E foi quando, inclusive, eu fui para a coordenação, para ser coordenadora da escola. E aí, nesse período, né, estando lá em Curitiba, eu continuei nos bastidores, vindo aos eventos, participando, sempre fui a celebrante da formatura nesses últimos anos, então sempre tive esse contato, essa participação, o que me dava realmente um respiro e que me mostrava que Thalida, Uhum. continua, Uhum. né? Não tá tudo perdido, ainda dá tempo, ainda tem alguma coisa que dá pra você se firmar aí, né? E aí, o que aconteceu foi que a tia Lu já faz uns
uns 3 anos, mais ou menos, que ela vem falando de um cansaço, né, de físico, na verdade, físico, Sim. emocional, por conta de estar sempre à frente de tudo, e também por problemas, por questões familiares de saúde, né? O esposo dela ficou doente, os pais dela são bem idosos, aí moram lá em Minas, na divisa com a Bahia, e para ela ficava muito difícil, né, estar na escola, estar lá. E aí, no ano passado, eu já vim algumas vezes e passei um mês. Que aí foi para onde ela estaria ausente, né? E eu fiquei substituindo. E aí foi quando eu tive essa aproximação maior com tudo, né? Com toda essa questão de Nesse diretora. mês é você que se vira, né? Exatamente. E aí, assim, olha, o que você fizer, tá feito. Né, eu assino embaixo, mas resolve, cuida pra mim, tô confiando em você. E esse voto de confiança vindo de alguém que você se inspira, que você Sim. confia, que você acredita, que você admira, isso é um impulso, né? Assim, isso pra mim foi, meu Deus, eu subi igual um foguete no Aham. sonho, né? Então, eu realmente falei, não, se ela acredita, é porque vale a pena. Eu, Uhum. eu posso fazer, né? Pode Uhum. dar certo. E aí, inclusive, porque ela não costumava, ela sempre foi muito presente. A tia Lu, anos atrás, aí, até, sei lá, uns 10, 12 anos atrás, a tia Lu é ela que encerava a escola. Né? Os corredores da escola são de ardósia e ela encerava a escola. E não é porque não tinha alguém para fazer isso, é porque ela ama a escola. Aham. Então ela participa, ela tava ali para abrir, para fechar. Então, quando ela deixa na minha mão, eu falo, peraí, ela acredita em mim. Ela confia. Por mais que eu fiquei ausente esse período, por mais que ela não me viu nesses últimos anos todos os dias, o meu Sim. trabalho realmente chama a atenção dela. Ela tá acreditando. Então isso vai dar certo. Aí o sonho começa a voltar. E aí quando ela começa a falar do cansaço dela, eu começo a pensar, de repente seja esse o momento. Mas assim, era um pensamento Uhum. de fé e sonho, porque eu não tinha, como eu não estava trabalhando, eu não tinha um suporte financeiro de repente para assumir essa responsabilidade de me Uhum. tornar dona, de me propor uma compra, enfim, da escola. Sim. Mas o sonho começou. E aí, até abro um parênteses aqui para dizer que os sonhos, eles não dependem do nosso dinheiro. Né? Às vezes as pessoas falam, não vou nem sonhar, não vou nem. Não, imagina, eu não consigo Hum. isso. Mas não é sobre isso. Né? Tem pessoas que têm dinheiro e não conseguem realizar sonhos. E tem pessoas que não têm nada e conseguem os sonhos. Uhum. Porque o sonho, ele não é vendido. Você sonha com fé e com disciplina e você batalha por ele, você consegue chegar lá. Uhum. E em que momento você falou assim, opa, agora eu consigo, agora eu posso ser Então, a dona? e na verdade, quando foi do ano passado para cá, a Tia Lu teve várias questões aí que motivaram a aposentadoria dela. Sim. E aí, quando foi no começo do ano, em janeiro, que é um período que eu estava aqui, né? Ela estava ausente e eu estava aqui. Ela falou pra mim, Fia, olha, eu vou esse ano, eu entendi que esse ano termina pra mim. E aí ela falou, por que você não toca a escola? Eu brinquei, falei, como? Não tem como. Primeiro que eu ainda estava casada. E aí, ou então o meu esposo, ele não poderia, não viria pra cá. E eu falei, não tem como. E como é que, né, que eu vou assumir a escola de lá para não tem como. E aí, e financeiramente também não tinha nenhuma projeção, nenhuma programação para que isso acontecesse. E aí, quando eu falei isso pra ela falou: imagina, se Deus quiser, você consegue. Não, esse não é um problema. Ela falou: comecei com uma mesa, 2 cadeiras e um aluno. A escola já tá pronta. Né? E eu falei, então, mas esse talvez é um problema. E aí, quando isso foi no começo do ano, aí eu lembrei da minha amiga, daquela minha amiga que eu falava que nós seríamos sócias donas da escola. Que, graças a Deus, assim, está vivendo um momento muito legal, muito bom da vida dela. E eu pensei, poxa, ela poderia comprar a escola. Eu não pensei em mim. Não pensei em mim, pensei nela. Minha tia precisa de uma compradora. E ela, de repente, tem interesse. E aí, eu realmente fui até ela, fiz esse contato, fiz essa ponte, né? Porque, obviamente, ela saiu da escola há bastante tempo já e estava vendo outros projetos, outras coisas, mas eu entrei em contato e falei para ela da escola. E aí, na ocasião, ela até falou, mas e você, né? Não, eu Aham. falei, não, eu moro em Curitiba, né? Não tem possibilidade de eu vir para cá. E eu, outra vez, senti abrindo mão do meu sonho, né? Abrindo mão do meu sonho, mas eu ainda falei pra ela, falei, olha, se você ficar com a escola, eu vou estar feliz. Porque eu não vou estar, mas eu fiz a ponte, era o nosso sonho dos corredores da escola, então eu vou ficar tão Sim. feliz como se fosse pra mim. E
E nisso se cumpre também algo bíblico, né, que eu acredito, que a humildade ela vai na frente da honra. Então, Uhum. quando você é humilde em reconhecer as suas limitações, as suas debilidades, as suas dificuldades, né, as suas impossibilidades, você pode ser honrado, Uhum. né? E é realmente exatamente isso que eu estou vivendo, porque ela foi até a escola com o esposo, eles verificaram, gostaram, e eu fiquei super feliz, de verdade, não me deu nenhum momento, nenhuma angústia, nada. Eu fiquei muito feliz. Eu vou resolver a questão da minha tia, ela vai poder se aposentar tranquilamente, a escola vai continuar, e a minha amiga, né, de lá de trás, ela vai assumir. Isso vai ser muito bom, a escola vai continuar aqui. Mas não foi assim. Né, passou um tempinho, alguns dias ali, eles falaram que eles iriam investir em outro projeto, né, iriam fazer alguma outra coisa e que decidiram não ficar com a escola. E aí eu vi a minha tia muito, muito desesperada em relação a isso. Ela falou: olha, o que vai acontecer? Eu já divulguei, já tinha falado com algumas pessoas, não deu certo. Eu vou chegar em dezembro, que seria agora, vou dispensar os alunos, fechar o portão e esperar colocar uma imobiliária para vender o prédio. Nossa, cortou meu coração. Uhum. Né, cortou meu coração. E aí, mas eu não tinha muito o que falar, não tinha muito o que fazer, né? Não, eu vou me separar para poder ir. Não vou poder fazer isso, né? E aí, eh, não vou trabalhar à distância, sendo a dona da escola. Então, Sim. assim, não tem como. Também não tenho como comprar o ponto nesse momento, não dá. E aí, eu fiquei muito triste. Com isso, eu fiquei muito triste. E eu a vi chorando, né? Ela é muito forte, muito. É emotiva também, mas sempre chorando por emoção, né? E não por tristeza. E ela estava chorando por tristeza, porque ela imaginou a mesma coisa que eu, e que de repente essa funcionária que eu comentei com você antes aqui de nós começarmos, que tem 25 anos lá na escola também, Sim. né? Ela também falou pra gente o quanto que doeu quando ela pensou nessa possibilidade. Ela até falou, nem que eu não estiver mais aqui dentro, mas assim, passar aqui na frente e ver que o local onde eu trabalhei 25 anos, onde eu aprendi, cresci, meus filhos estudaram. Hoje, a filha dessa funcionária, inclusive, é uma doutora formada, inclusive. E aí, ela falou, tudo, a minha vida, isso aqui também é a minha vida. E aí, passar aqui e ver que não existe mais a escola, que é só um prédio fechado, vai ser muito triste. E aí, a Tia Lu pensou isso também. E eu pensei isso também, isso doeu muito. Mas não podia fazer nada naquele momento. E a não ser orar, eu orava e pedia para Deus para que alguém comprasse o ponto da escola e desse continuidade. Né? E falava, tomara que venha alguém, Senhor, por favor, que venha alguém que compre a Uhum. escola e dê continuidade. A minha tia construiu isso com tanto amor, com tanto esforço, com tantas noites sem dormir, com tanto trabalho para ficar um prédio fechado. Não dá, né? Toda a mobília de escola, todo, não dá. E aí, quando foi em maio, a minha tia, aliás, em abril, ela viajou pra Curitiba, inclusive, para visitar os meus pais, que aí nesse meio tempo, os meus pais foram embora. Hum. A minha família toda foi embora pra Curitiba. Eu tenho uns 4 irmãos. Todo mundo foi. Todo mundo foi embora. A minha irmã já estava lá quando eu fui. E aí, depois os meus pais foram com os meus 2 irmãos. E aí, por último, em dezembro do ano passado, foi o meu último irmão. Então, tava tudo lá, não tinha como pensar em deixar tudo de novo pra trás, Uhum. né? Apesar de que dessa vez seria por algo assim, diferente, né? Uhum. Diferente, com não, talvez, não mais importante, mas assim, com um teor realmente que arremetia um sonho de menina. Uhum. Então, florescia em mim aquela esperança, aquele sonho de criança, aquela vontade de ir fazer mesmo, sabe? E aí, a minha família toda lá, e aí a minha tia foi visitar minha mãe. E numa conversa lá, ela falou pra mim, Fia, seu tio vai precisar passar por uma cirurgia. E eu gostaria muito que você ficasse esse um mês pra mim, né? Ela ainda falou, não, esse ano é a última vez que eu vou... Vai ser o último ano que eu vou te pedir esse tipo de coisa, né? Você vai pra mim? Eu falei, sim. Era um momento que tava muito conturbada a minha vida conjugal. E eu falei, com certeza, é um momento muito legal pra eu, Uhum. né, colocar a Esfriar a cabeça cabeça. pra esfriar, fazendo o que eu gosto, né? E tudo mais. A gente ficava muito, muito em casa, eu e o Sim. Pedro. Então, falei, é um momento pro Pedro também ter contato com as crianças, vai ser super legal. E aí, topei, vim, fiquei esse mês de maio. E aí, a cirurgia do meu tio teve alguma complicação, e ao invés de um mês, eles acabaram passando por. Ficou um pouco mais de tempo, né? E aí, ela me pediu para que ficasse, prorrogasse mais um pouquinho a minha estadia aqui. E nesse período, a gente começou a conversa. Ela falou: realmente, eu vou fechar a escola no final do ano. E aí eu olhei para cada criança, para Hum. cada matrícula que a gente fazia, né? Campanha de matrícula, chegando alunos novos. Não é possível. Não pode isso.
E aí, inclusive, em conversa com a Eliesa, né, que me indicou para vir aqui no podcast, a gente tem uma amizade muito legal, Sim. e também ela é a secretária da escola. A gente conversou, por que você não fica com a escola? Eu falei, não tem como que vai ser? Mas nesse mês de junho, houve realmente, né, a minha separação. Então, aí, eu já tinha, sei lá, 70% da possibilidade de ficar. Uhum. E aí o restante, esses 40 talvez, seria, obviamente, né, a vontade de Deus para minha vida, se era o meu momento de realizar esse sonho, e a aprovação dos meus pais, que agora estavam lá, Uhum. né. E aí, quando eu aprovação que eu digo na questão do apoio, né, porque assim, eles estavam aqui, eu fui. Aí Aí quando eles eles foram, eu você vou volta. embora, É. né. Então assim, poxa, ficou eu falei: "Poxa vida, tudo que eu mais queria era morar no bairro deles lá". É. Né, e aí eu falei: "Meu Deus do céu, o que que eu faço agora?" Apesar de que nesse período que eles moram numa cidade que não é a cidade que eu morava, então dá meia hora, 40 minutos de carro, né, então a Uhum. gente não se via todo dia Ah, não era tão mesmo e tal. perto Uhum, assim. não era tão perto. Infelizmente. E aí, quando eu falei, né, para os meus pais, para os meus irmãos, eles super me apoiaram. Falaram: "Não, se você tá vivendo esse momento da separação, de repente seja exatamente Pra um isso. momento muito oportuno para isso, né?" E aí, é o que eu falo, infelizmente, pela separação, porque todo aquele que casa é Sim, para se manter casado, né, quer se manter sim, casado, quer manter a família. Meus pais têm, né, quantos anos de casado aí, sim. e é uma referência maravilhosa para mim, com todos os desafios e tudo mais, mas, superaram e são, né, construíram uma família linda, e é o que eu pretendia, ter mais filhos e tudo mais. Mas, Deus resolveu tirar da gaveta outro sonho. Nesse momento, mais uma vez, quando vem uma frustração e uma dor, Deus vem com um acalento para mim, né. Então, talvez esse momento fosse para eu estar chorando, deitada no quarto, sem motivação, sem vontade, e Deu ao nem contrário, tempo, né? não deu tempo. E aí ela me fala do arrendamento. E aí eu fui tentar entender, não sabia, né, do que se tratava, e aí realmente era possível. No meio dessa grande tempestade, né, desses escombros de tantas coisas, eu me vi me levantando e falando: "Dá, é É possível, possível. dá conta. Eu consigo dar conta disso", né. Então, quando, né, ali nós conversamos para entender a situação, eu vi que realmente o meu sonho de menina estava perto de acontecer, perto de se realizar. E aí foi quando nós, conversamos, as coisas começaram a fluir, isso já era quase em outubro, e aí, eu falei: "Olha, o primeiro, né, a primeira coisa para eu saber se realmente as coisas vão acontecer, né, se é isso que Deus tem para mim, eu vou fazer um teste de uma campanha de rematrícula diferente, né, e vamos ver como que vai acontecer". E, inclusive, nós tínhamos tido uma baixa de alunos esse ano e no ano passado. E quando foi, a gente, né, que trabalha com escola particular, sabe que o forte de matrículas abertas é em janeiro, finalzinho de janeiro, fevereiro, até março, tem Uhum. uma boa entrada. Se tiver que entrar, vai entrar nesse período. Depois, às vezes em julho, alguém muda de escola, então você recebe um ou dois alunos. Mas depois, é só dezembro rematrícula dos seus alunos novos, dos seus alunos e alguns que vêm novos. E aí, Lucas, quando foi em setembro para outubro, nós começamos a receber matrículas, matrículas novas. Eu recebi matrícula de no começo de novembro. Uhum. Ninguém faz matrícula nesse período, porque é o período que logo vai ser férias. E nós recebemos matrículas nesse período. Então eu vi que realmente Deus estava me impulsionando para esse caminho, né? Vai dar certo, Vai dar pode ir, certo. pode ir. Continua que, que, Continua que que você tá tá no caminho nas certo. minhas mãos. Exatamente. E aí, assim, como Davi disse, né? Eu confio naquele que escreve os meus dias. E de fato, também posso usar aqui uma outra citação de Jó, que ele disse que eu conhecia Deus por ouvir falar, agora eu conheço por sentir na minha pele. E é isso que eu tenho vivido, Lucas, Uhum. de verdade. Eu conhecia os testemunhos da minha mãe, né? Porque eu já nasci por um milagre. Mas eu conhecia a fé da minha mãe. Hoje eu tenho realmente uma história da minha fé. Uma história de superação, uma história de virada de chave, uma história de mudança. Se tudo acabasse hoje, eu já estou feliz e satisfeita, porque nesses meses eu já alcancei o meu sonho. Já realizou. Eu já realizei o meu sonho.
Sensacional. Que legado você quer deixar para aquelas crianças, para aquelas famílias que estão confiando em você, confiando na sua gestão, nos seus planos? Olha, Lucas, o que eu quero fazer é realmente continuar o legado da minha tia, né? Tanto é que a nossa escola continua com o mesmo nome, com o mesmo uniforme, né? Se me chamarem de Tia Lu, vou amar, Tudo inclusive. bem, pode me chamar de tia Lu. Exatamente. Então, assim, É uma honra. com certeza. E aí, então, o que eu pretendo é realmente dar continuidade ao legado da minha tia e, claro, né? Ampliar as nossas tendas em todos os sentidos, né? E levar para as pessoas isso que é meu, de sonhar, né? De Uhum. sonhar, de acreditar, de dizer que vale a pena, que a escola, a educação, isso não é um custo, não é um gasto, mas quando você escolhe uma escola de confiança, quando você se importa com o aprendizado do seu filho, mas também com a forma que ele vai ser tratado, você está fazendo um investimento, que Sim, isso vai ter, né, você vai colher. Então, o que eu desejo é ensinar, né, para as crianças os melhores valores que se tem, né, de amar o próximo, de cuidar, né, de cuidar do que é do outro, porque é isso que a gente faz. Eu cuido do filho do outro, né, como se sim. fosse o meu. Eu vou te contar, Lucas, que quando eu desço as escadas que dá acesso à minha casa, né, a escola, eu desço falando para Deus, Senhor, assim como o Senhor cuida do meu filho, do meu Pedro, né, que saiu das minhas entranhas, que é o filho do meu amor, do meu sonho, assim como o Senhor cuida dele, cuida de cada criança aqui agora, nesse dia, porque cada uma delas, para mim, agora é o Pedro. Então, é de verdade, né? Eu tenho Uhum. carinho de verdade por eles. E é exatamente esse tipo de valor que eu quero passar para eles. E também despertar cada vez mais na família, nos pais, a importância de escolher uma escola que realmente tenha uma referência de amor, de cuidado, de importância, né, com a criança. Não somente focar na questão isolada do aprendizado, no que se diz respeito a um sistema de ensino, né? Apesar de que nós temos um sistema de ensino excelente, né, da Solução Educacional Conquista, ela vem da editora Positivo, então, assim, é um material muito legal, é um sistema muito interessante. Nós temos professoras formadas, sim, mas não é isso, não é só isso, né? Nós Uhum. temos pessoas que cuidam de pessoas, né? E Perfeito. aí nós temos crianças que muitas das vezes são deixadas na escola no período da manhã e elas são retiradas às 6:30 da tarde. Nós temos crianças que chegam para nós e não estão falando ainda, que não estão andando, e nós somos os que vemos eles andarem Isso que eu ia primeiro. falar, Falar, vocês que têm esse, esse prim- né, de ouvir às vezes a primeira palavra, Exatamente, a gente vive primeiro isso. passo. Exatamente. Vive momentos que seriam tão preciosos para os pais Sim, e que, infelizmente, por conta, né, da forma que a gente vive hoje, sim, numa sociedade muito capitalista, que realmente é preciso sim. trabalhar, muitas das vezes não é uma opção, né, de trabalhar o dia todo e deixar a criança na escola. Então, a gente vive isso. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar no que gosta, né, e colocar o coração realmente. Porque esse é um valor também, né? Porque você passa a gostar da criança, a gostar da família, a amar o que você faz, e aí o resultado disso, ele traz um resultado de formação educacional, né? Não é só o livro, não é só com o livro que você ensina, não é quando a professora está na lousa somente que ela Uhum, ensina, desde o maternalzinho, quando eles ainda não uhum. pegam no lápis, quando é só um contato visual, quando eles ainda não falam com você, quando eles não entendem eles não entendem muitas linguagens, mas a do amor, com certeza, eles Oh, entendem. perfeito, é a coisa mais É. linda. E agora vamos entrar numa parte mais comercial. Tá Sim, tendo matrícula? Como é que sim. tá rolando aí esse final de ano? Olha, nós estamos com várias promoções, né? Com ainda até o dia 30 de dezembro. Temos algumas vagas, já temos algumas turmas que estão fechadas, graças a Deus, mas temos algumas vagas remanescentes. Então, desse finalzinho de ano para o começo de janeiro, temos algumas vagas com promoções bem legais, né? E, inclusive, quero deixar uma promoção aqui. Posso? Pode, por favor. Olha, quem estiver nos assistindo aí e for fazer a matrícula com a gente, falar que viu o podcast, quer fazer a matrícula, vai ganhar de presente o material didático do Nossa, ano todo. sensacional. Mas tem que falar que viu a gente aqui no podcast, tá bom? Será que um printzinho S- da tela, sei lá, uma foto, alguma coisa pra
pra comprovar? Ah, não, mas se a pessoa já viu, já tá É, valendo né? também, né? Já viu, já Sim, assistiu. porque a gente vai saber que você, né? Mas se É, quiser comentar lá, de repente, na nossa rede social, alguma isso, coisa, vai ajuda ser super legal. Qual a rede social? A rede social lá da escola é escola, underline educação infantil Tia Lu. Entra lá no nosso Instagram, acompanha o nosso trabalho. Tem muita informação legal lá, sempre postamos, atualizamos, promoções. E vem pra Tia Lu, só falta você. E vambora. Ô, Thalita, você acredita que sonhos têm prazo de validade? Ah, não tem. Não tem. É, eu acredito em Deus, Sim. né? Acredito em Deus. E esse Deus que eu acredito, ele disse pra Sara que ela teria um filho. E ela passou de 100 anos pra ter um filho, né? Então, assim, a gente às vezes tem o hábito de limitar Deus, de achar que porque a nossa expectativa de vida são 70 anos, Isso. então assim, não, não aconteceu, esquece. Não. Isso. Ah, já tô com tantos anos. Ah, não vai. Não, não, não. Ah, não casei, então não vou casar mais. Ah, não consegui, então não consigo mais. Não tirei habilitação, não, não eu não tirei, mas eu vou tirar. Vai tirar. E aí, Sim. sim, com certeza. E aí, então, assim, eu tinha vontade de fazer um curso. Ah, se eu fosse jovem, eu faria isso. Ou se a minha vida fosse assim, ou fulano faz porque é mais fácil pra ele, ele teve mais oportunidade. Não. Não, ninguém As tá vestindo o sapato do outro pra saber como que é, né, a Exatamente, caminhada, né? exatamente. Então eu falo, as pessoas, eu até comento muito com a Eliesa, né, que a gente muito parceira no trabalho, eu falo, quando as pessoas virem as coisas dando certo, elas vão falar, nossa, como pode? A Thalita em 6 meses passou a ser a dona da escola. Como pode? Essa mudança. Não, mas ninguém me viu vindo de ônibus com meu filho pequeno no colo para trabalhar na escola, chegar aqui, colocar um salto, um sorriso no rosto e fazer um E evento, vambora. É. né? Então, assim, mas eu vinha. Muitas vezes eu vim com meu filho no meu colo pra pagar uma passagem de ônibus, lá de Curitiba pra cá. Mas ninguém viu. Uhum. Porque quando eu cheguei, quando eu estava, na foto que eu postei, eu não coloquei isso. É uma outra coisa, né? Infelizmente, hoje em dia, por conta das Das redes redes sociais, sociais. as pessoas, elas. Claro que eu não sou a favor do mundo de Bob, né? De fantasiar uma situação. Mas também as redes sociais, elas se tornaram os muros das lamentações, né? Sim. Então as pessoas colocam indiretas, colocam coisas ali tristes, né? Poxa, o mundo. Né, a vida já tem tantos momentos. Quando você posta uma foto sorrindo, não é uma ostentação. Quando você Uhum. posta uma foto indo passear com alguém, com o seu filho, com o seu marido, com a sua. Não é uma ostentação. Isso é pra mostrar que ainda dá, que ainda Uhum. se faz isso, que ainda vale a pena, que a gente não vive só pra trabalhar, Uhum. né? E que esses momentos eles podem ser extraídos de uma vida corrida, de uma vida com alguém que enfrenta uma doença. Por exemplo, eu convivo com diabetes, né, gestacional, que ficou pra mim. Uhum. Mas que, de verdade, isso não é um problema. Isso não é um problema porque, graças a Deus, existe um tratamento. E a razão, né, o motivo, a questão que me ocasionou isso, vale tudo, que é o meu filho. Uhum. Então, a gente sempre consegue tirar uma coisa boa de alguma coisa que você viveu. Sim. Na vida, as oportunidades, o meu irmão, tem um irmão, Marcelo, ele é, assim, eu brinco que ele é muito filósofo, né? E ele é muito real. E é uma pessoa que me inspira também, inclusive admiro muito. E ele fala que a vida, ela é feita de oportunidades. E se você, ela é feita de oportunidades. Não é que você, Lucas, vai ter uma oportunidade que eu não vou ter. As oportunidades, elas existem. Então, cabe a mim, cabe a você agarrar o que me pertence, o que te pertence, né? Uhum. E como que a gente faz isso? Trabalhando, né? Colocando Deus à frente, acima de todas as coisas e trabalhando por isso. Seja como for, né? Não trabalho somente aí a atividade remunerada, mas o trabalho de cuidar da sua família, né? Se você é casado, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, o que é o Sim. seu projeto? O que você pretende para sua vida? Cuide disso com amor. Sim. Empregue amor, esforço e dedicação, com certeza você vai alcançar aquilo que é a sua meta de verdade, né? Sim. E Thalita, se alguém tá passando a fase que você passou de separação, tudo, o que que você daria de conselho pra essa pessoa? Olha, primeira coisa, eu sou muito a favor da família. Então, assim, Uhum. se você puder resolver, se você conseguir, né, arrumar isso aí, Contornar, contornar essa situação, Uhum. costurar, vale a pena o remendo. Sim. Com certeza, vale a pena. Mas para aquilo que não há remédio, né, se para essa situação não há remédio, existem outros caminhos na vida. Nada
é o fim, nem mesmo a morte, quando você acredita Uhum. na eternidade. Então, assim, se até pra morte tem um jeito, pra todo o resto também tem. Uhum. Basta você querer, né? Eu poderia ter escolhido ficar lá na casa dos meus pais, inclusive, porque eu não, eu, né, saí da casa que eu morava. Então, eu poderia ter ficado na casa dos meus pais, chorando as pitangas no colo da minha mãe. Poderia. Eu teria toda a rede de apoio. Eu tenho uma Uhum. família muito unida, que inclusive eles não estão aqui em São Paulo, mas eles estão lá em Curitiba e eles estão aqui comigo, Uhum. né? Eles não veem a hora do podcast sair, inclusive, Pra para eles assistir, assistirem, comentar, já né? comenta aí, gente. Com certeza, a gente Deixa o vai like assistir pra gente. juntos, se Deus quiser. Terça-feira eu vou estar lá. Então, assim, vamos assistir juntos, já é a nossa programação. E assim, eu tenho essa família, tenho uma base muito boa, graças a Deus. E se eu quisesse ter escolhido, tanto é que quando eu falei pra minha mãe, o que que eu faço? Né, eu vou, eu fico, o que que eu faço? Minha mãe falou, filha, se você ficar, você fica com a gente. Se você for, a gente vai com você. Uhum. Né? Não vai fisicamente, mas eles falaram que iriam, Sim. né, estar comigo. E eles estão, né? Cada momento, cada matrícula que eu faço, eu conto pra eles, eles, nossa, Fala mais vibram, uma, pai, participam. mais uma, No, mãe. exatamente, a gente fez um plantão de matrículas no dia 17 de novembro. Inclusive, estávamos eu e a Eliesa lá, minha parceira de trabalho, assim, fantástica. E nós estávamos lá, e nesse dia nós fizemos 10 matrículas, num dia, né? E aí, cada matrícula eu mandava uma mensagem, Sim. e aí eu mandava pro meu irmão, pra esse, pro Marcelo, e ele falava pra todo mundo lá, e aí eles gritavam, festejavam, A falavam, né? Copa Ficavam do felizes. Mundo, né? Exatamente. Sensacional. Exatamente. Então, assim, é, você sentir isso impulsiona, né? Então, assim, a gente tinha uma realidade, por exemplo, de família. Eu e meu filho lá, né? Uma configuração de família, uma casa. Não posso reclamar em quesito de paternidade do meu ex-marido. Não posso reclamar em relação ao que ele nos ofereceu, né? Tínhamos uma casa. E aí, de repente, nós viemos pra cá. É uma casa um pouco menor, é uma casa já dentro da escola. Então, assim, você não tem uma fachada de casa, você Sim. entra e aí acessa a casa. E eu pensava, meu Deus do céu, como que vai ser pro meu filho? E aí aconteceu algo assim que me motivou muito e me fez acreditar que eu realmente estou no caminho certo, né? Além de meu filho, nós somos muito apegados um ao outro. Ele tem 4 aninhos. Nós fomos no centro de Itapevi aqui comprar algumas coisas. Foi até nesse dia 17 de novembro, que foi no dia do plantão de matrículas. Nós compramos algumas coisas para casa, né, de utensílios. E aí, quando nós chegamos, porque assim, de repente a minha casa, eu passei a ter uma casa. Eu vou te contar que É. quando eu saí de casa, eu deixei muitas coisas, porque eu falei, eu não vou ter uma casa tão cedo, vou morar com a minha mãe. E de repente eu tenho uma escola e uma casa. Então, assim, realmente Deus faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. A gente nem imagina, E, né? exatamente, não passou na cabeça, nem desceu no coração, mas Deus vai lá e faz. Porque ele conhece a sinceridade do nosso coração. Ele sabe realmente quando você tá lutando pelo que é certo. Né? E quando você fez a sua parte. Eu costumo dizer, né, que eu saí de Curitiba e vim pra cá com a mala de roupa, com meu filho, com as malas de roupa, só que era o que eu conseguia trazer vindo de ônibus, Uhum. né? Mas eu trouxe uma coisa que eu não precisei colocar na mala. Eu trouxe um travesseiro chamado Consciência Tranquila. Então, nesse travesseiro, eu dormi num colchão no chão, primeiramente, com meu filho. Com esse travesseiro, eu dormi a noite inteira em paz. No outro dia, acordei para trabalhar muito feliz em paz. Então, Renovada. assim, não importa. Não importa onde você está, não importa. Importa o que você está vivendo realmente consigo mesmo, com Deus, né? A sua consciência tranquila. Isso é que vai te inspirar a sair, de repente, de um lugar que não era para você estar, enfim. E aí, eu vindo, né, do centro, a gente chegou na escola e quando nós subimos a escada, que dá acesso à nossa casa, meu filho olhou para mim e falou: Mamãe, obrigado pela nossa casa. Eu gosto muito da nossa casa. E eu falei pra ele, sério, ainda, né, imagine, a gente tá aqui desde junho, tem muitas coisinhas que eu ainda preciso fazer, Sim. atualizar, fazer na casa. E aí falei pra ele, sério, filho? Já fiquei muito feliz. E ele falou, sim, mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Oh, meu Deus, que E presentão. é um presente maravilhoso. E ele falou pra mim, mamãe, a nossa casa é um presente. Eu falei, filho, eu fico feliz, porque a casa que a mamãe consegue te dar hoje é essa. E ele falou pra mim, mamãe, a nossa casa é um presente. Eu subo a escada e alcanço o presente. Né? Então, assim, aí você vê que você está no caminho certo, que é possível transpor barreiras, né? Claro, existem julgamentos, a gente vive numa Sim. sociedade muito que opina muito, né? No meio evangélico existe Uhum. muito isso também, de críticas, às vezes pesadas em relação a esse tipo de situação que Sim. acontece, né? Mas eu não fui a primeira, não serei a última, infelizmente, né? Mas o que eu poderia dizer para qualquer pessoa que estiver passando por esse momento e pensar, é o fundo do poço, não tem o que fazer, não tem solução, tudo tem solução.
tudo tem Tudo tem um solução, jeito. tudo tem um jeito. Tudo dá pra dar conta. Com É, Deus a gente dá conta. sim. E a gente pode transpor barreiras, desafios e alcançar, às vezes, aquilo que naquela situação você não alcançaria, Sim. né? Porque na vida, tudo que você escolhe por uma coisa, você perde outra. Você escolhe por ir, você já não pode ficar. Sim. Então, é É. assim que funciona. E aí, às vezes, você tem que abrir mão. Eu abri mão no primeiro momento, mas fiz o que tinha que ser feito. E agora foi minha hora de voltar e viver aquilo que ficou pra trás. Sensacional. Que história, hein? Minha amiga, estamos quase chegando aí no fim. Eu tenho só mais uma pergunta para te fazer. Sim, E na realidade é uma frase para você completar, tá para a bom. gente finalizar aí com chave de ouro. Vamos lá. E antes de mais nada, estou muito feliz, viu? Que história linda, que história de Obrigada, Lucas. realmente inspiração, né? É o tema aí do nosso podcast, é InspiraCast. Que legal. Então, fico muito feliz de ouvir essa superação mesmo, né? A escada aí que você percorreu, porque cada dia é um degrau Cada dia é um degrau, com aí na sua certeza. vida, né? Minha amiga, complete a frase. Valeu a pena não desistir porque. Hum, olha, eu tenho vários finais aqui, mas eu vou dizer que porque Deus realiza sonhos. Isso. Porque Perfeito. é realmente isso, né? Acima de tudo, ele está. E tudo que acontece, ele realmente dirige. Então, é essa a minha fé, né? É isso que eu Uhum. acredito. E eu sei, e eu atribuo a ele, né? Toda a honra e toda a glória desse momento. E de todos os momentos, mesmo aqueles que foram difíceis, eles foram importantes para eu chegar aqui. E isso é um Né? aprendizado, né, minha amiga? Exatamente. De tudo a gente tira um aprendizado, né? Então, assim, com certeza, Deus realiza sonhos. Vale a pena. Vale a Vale pena a pena. sonhar. Vale a pena sonhar porque Deus realiza sonhos. Então, assim, gostaria de deixar, inclusive, falar para quem tá assistindo, né? Que se você tem um sonho engavetado, mas você tá vivo aí, ainda dá tempo. Ainda dá para acontecer, né? Com Deus, você pode dar conta. Basta você querer, porque eu sempre costumo dizer, Lucas, Deus não vai fazer o que você pode. Uhum. Deus vai fazer, porque ele é sobre. Uhum. Então, o natural você faz, o sobrenatural você deixa com ele. Então, onde você não alcança mais é onde Deus entra, mas o esforço tem que ser seu. Sim. Então, hoje aqui o que eu tenho pra dizer é isso, que o esforço está sendo meu, mas a honra de tudo isso é pra Deus. Amém. É isso, gente. Obrigado, Thalita, pela presença. Eu que Amei te agradeço, Lucas, eu conhecer, também, né? Um muito. beijo pra Eli aí que tá assistindo a Com gente, por certeza. ter me indicado essa sua amiga aí com história maravilhosa. Ela precisava realmente vir aqui para compartilhar, né? Que quem assiste às vezes precisa talvez de um impulso, falar assim, nossa, não, que história legal. Ou eu tô passando praticamente a mesma coisa, então Exatamente. vou continuar, não vou desistir. Thalita, muito obrigado, gente. Rede social mais uma vez, qual que é? É Escola Underline Educação Infantil Tia Lu. Então a gente tá com plantão de matrícula ainda, né? Vai até Estamos ainda janeiro, fevereiro? até janeiro. Até janeiro aí, as nossas promoções elas vão até dia 19 de janeiro, que é Aí, quando vai gente. iniciar as aulas, né? Aí, Volta às gente, não aulas. perde tempo não, tá? Fala que viu aqui o nosso podcast, já vai ter um presentaço Com aí, que é certeza. surpresa que aí eles falam na hora lá, É viu? isso aí. Não vamos dar spoiler, não. Gente, muito obrigado pela presença. Antes de mais nada, deixa o like, deixa o comentário aí, fala o que vocês acharam da história. Se inscreve no canal para o próximo InspiraCast. Esse é o nosso último episódio do ano aí do nosso é, da nossa temporada, tá? E esse é um especial de Natal. Quero agradecer a presença de vocês aí, o engajamento que vocês estão nos dando. Tô muito feliz e até 2026, né, Tatá? É isso aí. Obrigada, pessoal. É isso aí. Curtam, compartilhem. Também visitem a nossa rede social. E eu quero também deixar um beijo aqui, Lucas. Pode deixar. Posso? Quero deixar um beijo pro meu filho, Pedro Miguel, razão da minha vida, meu presente de Deus, pros meus pais, minha mãe Cida, meu pai Joaquim, pros meus irmãos, que são muitos. Vou deixar um beijo para todo mundo. Meus sobrinhos, cunhadas, graças a Deus por ter vocês. É por isso que eu estou aqui. Deus abençoe. Eliesa, um beijo para você. Obrigada por ser minha parceira aí na vida, não só no trabalho. Obrigada para toda a nossa equipe da escola, para os pais dos nossos alunos. Um beijo, um ótimo 2026. E é isso aí, 2026 é É nosso, se Deus isso. quiser. Obrigada, Vambora, Lucas. gente. Tchau, gente. Beijão. Fiquem com Deus.